f de R em R, tá? A função dada por f de x, exemplo parecido, f de x igual a x, se x é racional e é menos x, se x é... Antes de dar esse exemplo, vou fazer mais um comentário sobre esse que eu acabei de usar. Quem é o gráfico dessa função f, hein? Quem é o gráfico dessa função f? O gráfico dessa função f são duas nuvens de pontos. Porque se você pegar 1 e menos 1, uma parte do gráfico está sobre essa reta aqui, ou seja, uma parte do gráfico é uma nuvem de pontos aqui. Não é essa reta, tá? E a outra parte é uma nuvem de pontos aqui. O gráfico fica oscilando entre essas duas retas. Porque quem é a imagem, quem é f de raiz de 2? Quem é f da raiz quadrada de 2? Quem é? Menos 1. Então, esse é o ponto no gráfico da função. Mas quem é f de 2? Não é quanto? É 1. Então, esse é um ponto no gráfico da função de abscissa 2. Então, os pontos desse gráfico, eles ficam oscilando entre essas duas retas. Tá? Agora, pega esse outro exemplo. Seja f de R em R, a função dada por seja f de R em R, a função dada por f de x igual a x, se x pertence aos racionais, e f de x igual a menos x, se o x é irracional. Esse é um exemplo de uma função que só tem limite no zero. Ela só tem limite no zero. Ou seja, o limite de f de x, com x tendendo a zero, é zero. Tá? E eu vou demonstrar, tá, pela seguinte forma. Dado epsilon maior do que zero, tem-se o seguinte. Tá? Com delta igual a menos epsilon, tem-se seguinte coisa, o delta é positivo e delta igual a menos epsilon, não, delta igual a epsilon, de onde foi que eu tirei esse menos, nem me pergunte, tá? Com delta mal positivo, ainda bem que vocês me corrigiram, alguém está entendendo, tá? Dado epsilon maior que zero, com delta igual a epsilon, tem esse delta positivo e x no domínio de f, isto é, x real, e x menos zero, menor do que delta, maior do que zero, implica o seguinte. Quem é módulo de x menos zero? É o módulo de x. É o módulo de x. Se é o módulo de x, e lembrando que menos x é menor ou igual ao módulo de x, e o x também é menor ou igual a x, então você tem menos x é menor do que delta, mas quem é o delta? É epsilon, e o x também é menor do que epsilon. Tá certo? Entendido?
Entendido? Ó, o menos x é menor do que epsilon e o x é menor do que epsilon. Tanto o menos x como o x. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Na realidade, é isso aqui. Ó. O módulo... Quem é o módulo de menos x? Quem é? X. O módulo de menos x é menor do que epsilon. E o quê? O módulo de x é menor do que epsilon. Ou seja, em qualquer situação, você vai ter que o módulo de f de x é menor do que epsilon. Ou seja, o módulo de f de x menos 0 é menor do que epsilon. Porque, não é? Isto diz o quê? Isto diz o seguinte, dado epsilon maior do que 0, existe um delta positivo, tal que essa implicação é verdadeira. Isto diz o quê? Que o 0 é o limite de f de x com x tendendo a 0. É a definição. Isto diz que o 0 é o limite de f de x com x tendendo a 0. Você está contando o tempo aí, cara? Tá? Hã? O quê? Como é, hein? Como é? Seria o símbolo maior igual, maior igual. Não entendi. Aonde? Não, aqui? O que é? Entendeu? Ah, agora entendeu, né? Que esse é o módulo de x, ó. Módulo de x. Só que o módulo de x é o módulo de menos x também. Então você tem isso e tem isso. E tem qualquer situação, porque f de x ou é x ou é menos x. Se x é racional, é menos x. Desculpe. Se o x é racional, o f de x é x. Se o x é irracional, o f de x é menos x. Então você vai ter isso. Mas quem é isso? F de x menos 0. Então isso aqui acabou-se. Então a f é uma função que tem limite aonde? No 0. E qual é o limite? Qual é? O limite é 0. Agora vamos pegar um número diferente de 0. Diga. Esse da proposição, ele está contido na interseção dos domínios? Quem? Esse A que o senhor citou aí Hã? proposição. Esse A. Ele... Se existe A real, tal que FG coincide em A, dizer que duas funções coincidem em A é dizer o quê? Que o A está contido aonde? Na intersecção dos domínios, e que f de x é igual a g de x, qualquer que seja x em A. Isso é definição. Tá? Agora vamos pegar um P real diferente de 0. Dado P diferente de 0, nós já sabemos que P é ponto de acumulação dos dois conjuntos. Do conjunto dos números racionais, ou seja, tem-se o quê? P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais e P é ponto de acumulação do conjunto dos números irracionais. Tá? Bom? Além disso, agora, ó, como... Agora eu vou usar a minha proposição, ó, olha, bote aqui a minha proposição. De novo, o que a proposição diz? Se duas funções com limite em P, limite, uma limite L, outra limite N, elas coincidem num conjunto do qual o P é ponto de acumulação, os limites são o quê? Iguais. É isso que eu vou usar. Então vamos lá. Pega a F e olha o que você tem aqui. F de x é igual a quê? A x, qualquer que seja o x, aonde? No conjunto Q. Olha o que eu tenho aqui, faça a leitura.
A função f coincide com a função identidade no conjunto dos números racionais. Ah, argumento da minha demonstração. Eu quero mostrar que a f não tem limite em P. Então, o que é que eu faço? Suponha que existe o quê? Um L real, tal que o L é quem? É o limite da função f no ponto P. Limite de f de x com x tendendo a P. Então, vem o seguinte, ó. Como f de x provar por absurdo. Supõe que a f tem limite em P. Como f de x é igual a quê? A x. Qualquer que seja o x no conjunto dos números racionais, vamos parar. Tem-se o quê? Qual é a conclusão? Olha a minha conclusão. Olha o que eu tenho aqui. A função f coincide com a função identidade no conjunto dos números racionais. Conjunto esse do qual P é ponto de acumulação. Qual é o limite da f em P, por suposição? Quem é? L. Qual é o limite da identidade em P? P. Então, qual é a conclusão? L é igual a P. Duas funções coincidindo num conjunto do qual P é ponto de acumulação. Se essas duas possuem limite em P, os limites são iguais, é o que diz aquela proposição ali. É o caso. A função f coincide com a identidade em P. Tá? Desculpe. A função f coincide com a identidade no conjunto dos números racionais. A função f tem limite L. A função identidade tem limite P. E o P é ponto de acumulação do conjunto no qual as duas coincidem. Então, os limites são iguais. Por outro lado, agora venha para cá. Eu vou apagar só a demonstração. Vou deixar o enunciado da proposição. E você vê o seguinte. Por outro lado, ó o argumento, ó. Por outro lado, f de x é igual a quê? A menos x, qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números irracionais. Logo, qual é a conclusão? Vamos analisar. Eu tenho duas funções, f e menos a identidade, coincidindo nesse conjunto aqui, conjunto dos números irracionais, conjunto esse do qual P é ponto de acumulação. A f tem limite o quê? L, por suposição. E menos a identidade tem limite quanto? Menos P. Então, qual é a conclusão? L é igual a menos P. Ou seja, o L é P e é menos P, onde P é diferente de zero. Isto é, o L é negativo e é positivo. Isso é o quê? Absurdo. O que é um absurdo. Absurdo veio de onde? Veio, olha aqui, de eu supor que existe um L real, tal que L é limite de f de x com x tendendo a P. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, não existe número L real, tal que o L é limite de f de x com x tendendo a P. Não tem. Ou seja, essa função, se P for
diferente de zero. Dado P diferente de zero, F não possui limite em P enquanto número real. Entendido? Agora prossigamos. Vamos seguir. Vou dar a definição de continuidade. Proposição. Não, vai ficar quanto? Pronto, é no máximo 20. Depois vai dar um novo tópico agora, né? Tá quanto aí? Não, deixa. Definição. Definição de continuidade, tá? Sejam F uma função e P um número real. Nós dizemos, definição geralmente vem com isso aqui, né? Nós dizemos que a função f é contínua em P. Lembrando, essa proposição aqui, que é um critério, ela funciona como um critério de não existência do limite finito, eu a adoto porque eu não gosto de mencionar sequências no cálculo. Esse argumento que eu fiz aí, você pode demonstrar isso por sequência, mas aí eu não gosto porque tem que ter outras proposições envolvidas, embutidas. Eu prefiro elas. Sejam F uma função e P um número real. Nós dizemos que F é contínua em P quando duas coisas acontecem. Primeiro, o P pertence ao domínio de F. E, vírgula, qualquer que seja o epsilon maior do que zero, ou para cada epsilon maior do que zero, existe um delta positivo, tal que x no domínio de F e x menos P menor do que delta, isso implica f de x menos f de P menor do que F. Essa é a definição de continuidade. Essa é a definição de continuidade. Tá? Nós dizemos que uma função f é contínua no número real P quando, primeiro, o P está no domínio da F e, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que isso aqui, essa condição, implica essa. Está muito parecido com a definição de AF ter limite em P, não tá? O que é diferente? Maior que zero. Maior que zero, não precisa. Porque a menção à continuidade exige que o P esteja onde? No meio da função. E é claro que para x igual a P, essa implicação é verdadeira, porque aqui dá zero e aqui dá zero. Então, tá, esse módulo dá zero, esse módulo dá zero. Mas eu não vou explorar, essa é a definição, e há uma proposição que relaciona as duas coisas. Que coisas? A continuidade da função no ponto e a existência do limite da função no ponto, que é esta proposição aqui. Isto é proposição. Muito embora muitos livros básicos de cálculo, livros de cálculo, tragam esta proposição como definição, mas ela não é definição. A definição é essa, tá? Agora, veja aí, sejam f uma função e P um número real. Se P é ponto de acumulação do domínio de F, aí eu vou frisar bem, eu vou escrever a frase, se P é ponto de acumulação do domínio de F, P é ponto de
acumulação de domínio de F, se P é ponto de